Olá, galera! Muito boa noite! Estamos aqui, né, ao vivo para iniciarmos mais uma live, né, com esse tema tão importante que é, né, o quanto que a harmonização facial interfere na nossa autoimagem, na nossa autoestima, tá bom? Então deixa a galera chegando e entrando, né? Meu nome é doutora Lisandra Lago, sou médica, trabalho com medicina estética, facial e corporal em Feira de Santana, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Então, né, como é que a gente fala sobre a importância da harmonização facial na nossa autoimagem? Porque quando você se olha no espelho, a imagem que você vê, ela comunica da forma que você deseja, você se reconhece de forma satisfatória nessa imagem, e é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né, na noite de hoje. Porque Boa noite, Damasceno, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Então, retomando, né, isso é uma coisa muito importante, porque eu não vou falar todos os dias, né, pra não mentir, mas com uma frequência absurda as pessoas relatarem quanto que elas não se identificam mais quando se olham no espelho, quanto que estão percebendo as modificações com o passar dos anos, seja pelo processo natural do envelhecimento, seja porque hoje em dia estamos tendo, né, um processo de emagrecimento muito acelerado, então tem mudado sim o formato do nosso rosto, porque o nosso rosto tem gordura, em certos pontos essa gordurinha é muito boa, tá certo? Então tudo isso tem mudado muito a nossa autoimagem, tem muita gente refém de filtros ainda, né, e quando se vê no espelho, essa imagem não comunica da forma que a gente deseja. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente fala que a autoimagem não é só estética, tá certo? Estética é um pilar dessa autoimagem, mas é como você se percebe. Como você se posiciona no mundo. E é isso, né, que a gente quer comunicar de forma assertiva, né, de forma que a gente agrade a gente e aos nossos. E por isso que eu quis trazer esse tema hoje pra gente bater esse papo super legal. Porque um ponto muito importante que eu ouço no consultório assim, ó: ah, doutora, eu não tenho foto dessa época, eu não gostava da minha imagem. Então não é normal, tá, gente? A gente não se reconhecer, não é normal a gente não gostar de registrar momentos familiares, não é normal, ou não deveria ser, a gente não ter memórias fotográficas por não querer lembrar da imagem que a gente tinha naquele momento, tá certo? E isso sim fala também sobre a harmonização facial, mas fala muito mais sobre o nosso bem-estar, tá certo? A harmonização facial, como eu falei, é um pilar, né, desse compilado de coisas que tem várias camadas, e uma delas a gente vai trazer agora pra vocês, tá certo? Então, quando essa pessoa ela tem insatisfação, não é só vaidade, tá certo? É realmente uma desconexão com quem você é, com a imagem que você representa. E por isso que a gente vem associando a harmonização para que você sinta, como eu posso dizer, mais confiança na sua imagem, que você sinta mais confiança no seu trabalho, que você seja uma pessoa mais feliz no seu meio familiar, né? Não é só na hora de uma foto, é no seu dia a dia, porque foto é um registro de uma vida, importa muito a nossa vida, né? Então, por isso, quando muita gente fala que estética é para mudar o rosto, ou estética é algo como se fosse superficial, na verdade não. A harmonização facial vem como um pilar muito importante para a gente realçar os pontos que você tem, que você gosta no seu rosto, reestruturar ou rejuvenescer esse rosto que vem envelhecendo, né? Que é um processo natural que acontece. Então é sobre alinhar a sua imagem com a forma que você deseja comunicar, né? Nada mais é que isso. Então, é onde entra esse pilar da harmonização facial. A gente vai suavizar esse processo de envelhecimento, a gente vai reestruturar, a gente vai modificar alguns pontos que incomodam a sua face e a gente consegue melhorar, porque a gente tá aqui pra isso, né? Melhorar se incomoda, sim, e trazer sempre beleza na medida que fique bonito realmente, né? Aquela beleza exagerada que algumas pessoas pensam sobre beleza, tá bom? Então é sobre devolver o que o tempo foi tirando de forma sutil, tá certo? E é esse impacto que a gente consegue com a harmonização facial na nossa autoimagem. Eu vou trazer alguns casos para vocês, só um momentinho, dessa paciente que a mensagem dela me impactou muito. Como vocês podem ver, né? Essa é uma paciente que já é sim muito bonita, tá certo? Mas que
Ela tinha vindo de um pós-parto, quase um ano, né? A bebezinha dela ia fazer um ano. E ela comunicou que ela não estava mais se reconhecendo, ela não estava gostando do rosto dela. Tinha traços que a incomodavam, mas que diretamente ela não sabia comunicar o que era. E ela estava assim com essa festa da filhinha dela para acontecer, né? Seria um evento próximo ao nosso processo aí de embelezamento e rejuvenescimento dessa face. E eu lembro que ela falou muito claro pra mim quanto que ela se incomodava com fotos de perfil, quanto que ela evitava essas fotos de perfil em momentos anteriores, e depois que a gente pôde entregar esse resultado lindo pra ela, né? E utilizar a harmonização, sim, mas para não só embelezar essa face, mas para trazer mais autoconfiança, para trazer um maior reconhecimento com a nossa imagem. Ela conseguiu, inclusive ela falou assim: doutora, eu gostei de todas as fotos, inclusive as de perfil. Então, a gente tirou uma trava, né? Tirou no sentido assim de libertou essa paciente desse trauma de fotos de perfil em um momento tão importante que é o primeiro ano da filha dela, que nunca mais aconteceu com essa filha. Então, imagina só, se essa paciente ela se mantém desconfortável com a sua imagem e não quisesse fotos nesse momento que é único, né? Então, é isso que eu falo. Quando o poder que a gente tem com os procedimentos estéticos é para isso, para trazer essa beleza de volta, para trazer essa segurança, tá certo? Eita, saúde! E isso que a gente quer, no fim das contas, não é nada superficial, pelo contrário, é para trazer segurança, é para trazer uma autoconfiança, né, nesses momentos importantes da nossa vida. E uma postura diferente perante a sociedade. Então essa paciente é uma paciente jovem, muito bonita por sinal, mas que já estava sentindo que alguns traços do processo de envelhecimento veio agindo e que ela já não se reconhecia mais. Estava com todo esse processo do puerpério, que mexe muito com a mulher, e mexeu também com a imagem dela, e ela sentia que quando ela se olhava no espelho, a imagem que ela via não comunicava mais da mesma forma como antes. E por isso, né, que a gente conseguiu entregar esse resultado para ela e ela ficou super, hiper satisfeita. Tá bom? E como vocês podem ver, é uma beleza silenciosa, como a gente diz. É uma beleza que não tá gritando que tem procedimentos estéticos. É uma coisa sutil, mas que a gente foi trazendo todo esse rejuvenescimento, né? E essa reestruturação que essa face foi perdendo ao longo desses anos. Boa noite, tia! Boa noite, tio! Que resultado lindo, né, Thay? E super natural e elegante, gente. E é isso que a gente quer com os nossos procedimentos, né? Não é mudar o formato do rosto de ninguém. É trazer a beleza que veio se perdendo. Assim como foi a esse caso dessa paciente, né? Essa paciente foi muito interessante porque, diferente da outra, ela não tinha uma queixa evidente com relação à imagem. Ela sim queria melhorar alguns pontos, mas ela não tinha nenhum ponto específico. Mas a forma que ela reagiu e hoje ela está vivendo, depois de a gente conseguir realizar a harmonização facial dela, foi o chave da questão. Hoje ela se sente muito melhor, hoje ela se sente muito mais autoconfiante. E é isso, quando a gente vem pensando na harmonização para melhorar a sua autoimagem, ela não precisa estar ferida, ela não precisa ser de pessoas que tenham uma autoestima baixa apenas. A gente tem sim esse pilar, né, para melhorar a autoestima, mas nesse caso específico, como mesmo ela disse, doutora, eu estou bem com a minha imagem, mas depois do processo de harmonização, quando a gente conseguiu entregar esse resultado maravilhoso para ela, ela ficou ainda melhor. E não é ainda melhor com a sua imagem, ela é uma profissional muito melhor, ela é uma mulher muito melhor. Que eu sempre digo, né, gente, nada como a gente estar se sentindo bem com a gente, pra gente ser melhor pros outros, né? Porque a gente precisa primeiro estar com a gente bem, pra depois estar com os nossos bem, nosso trabalho, nossa família. Então, todo mundo quando está se sentindo bonito, trabalha melhor, né? Estuda melhor, faz as suas atividades laborais muito melhor. E foi o que aconteceu com ela. É um caso muito interessante, né? Que a gente conseguiu trazer beleza de forma também sutil, apesar desse caso demandar uma quantidade maior de produto, ainda assim é um resultado muito bonito e natural. Que quando você olha essa paciente, você não consegue dizer ao certo quais pontos foram tratados, se você não olhar a foto do antes, né?
E não é aquela paciente quando você vê passando assim, essa menina fez preenchimento. Que não tem problema desde que esteja bonito, mas é uma beleza silenciosa que eu falo, uma beleza que tá sutil. São resultados bonitos, mais sutis, né? E é isso que a gente quer, que a pessoa se sinta cada vez melhor com a sua imagem, sem estar gritando um procedimento estético nenhum. Porque pra mim essa é a melhor das belezas, né? E o que a gente trouxe de ponto principal, o quanto que essa pessoa se sente melhor consigo, o quanto que ela vive melhor, não só para o trabalho, para a família, como para as outras atividades. Boa noite, Rai! E um ponto muito importante, quando a gente fala dessa beleza e todo esse processo, né, de harmonização, de procedimento, isso não está restrito só a paciente jovem, tá bom? Essa paciente foi um caso que me marcou muito, porque é uma paciente que ela já fazia alguns procedimentos estéticos, ou seja, ela já tinha um processo de rejuvenescimento dessa face, mas ela veio com essa queixa. O meu lábio não está comunicando com como ela falou, com o meu espírito, né? Porque ela se sentia muito jovem e ela já tinha feito alguns procedimentos em outras regiões do rosto que conseguiu trazer esse rejuvenescimento para ela, e ela estava dizendo que o lábio não comunicava mais com a imagem que ela queria passar, que é a imagem jovem, porque o espírito dela era jovem. Então a gente tem que estar com a imagem comunicando com a mensagem que a gente quer passar, seja qual, tipo assim, sempre alinhado, né? No caso dela, era uma imagem mais jovem. Tem pacientes que vão pra mim porque querem passar uma imagem de mais madura, porque tá sentindo que os traços são traços infantis, tanto homens empresários, né, que estão com terço inferior diminuído, que não tem estrutura de terço inferior e tem essa queixa de querer passar uma imagem mais de autoconfiança, uma imagem mais empoderada. E no caso dessa paciente foi o contrário, ela queria passar uma imagem mais jovial, né? E foi isso que a gente fez. A gente rejuvenesceu todo esse rosto e com chave, a cerejinha do bolo, a gente veio rejuvenescendo esse lábio, né? Como um tratamento final para essa face, a gente consegue ver o quanto mais bonita que ela ficou. E foi o que ela falou no final do procedimento, que agora sim, a imagem dela comunicava com a mensagem que ela queria passar, né? De um paciente jovem e alto astral. E é isso que eu falo, é isso que a gente vai querer no fim das contas com os nossos procedimentos, né? Não é só imagem, é só aquela conversa bonita de eu tô mais bonita no espelho. É sim que o que eu tô vendo tá alinhando com o que eu transmito, com o que eu quero transmitir, com o que eu desejo pra minha vida. Muito obrigada, galera. E com que, no fim das contas, é o que eu quero deixar pros outros, né? Não só fisicamente, mas eu quero deixar de mensagem subliminar com a minha presença. E esse caso foi muito interessante por conta disso, o quanto que ela sentiu que o lábio estava faltando esse rejuvenescimento para comunicar de acordo com o espírito dela. Olha só o caso sensacional dessa paciente. É uma paciente, né, que também desejava trazer esse processo de rejuvenescimento, porque ela, como ela comentou, ela fez: doutora, eu comecei a sentir meu processo agora do envelhecimento dos 55 para cá, com os 60 pesou. Ou seja, é uma paciente, você vê que ela tem um espírito ativo, é uma paciente que se cuida, né? Não é aquele 60 de antigamente, é 60 de 2026, que é os novos 40, se duvidar, que tá super ativa, ainda trabalhando, tem neto, tem vida ativa, e que a imagem que ela quer passar condiz com o dia a dia dela, com o cotidiano dela. Então ela tinha uma face que ela sentia que estava cansada, e o espírito dela é de uma mulher ativa, de uma mulher, né, que apesar dos seus 64 anos, que considero idoso, é uma mulher que trabalha, que vive, que malha, que faz tudo o que ela deseja. Então a imagem dela tem que estar comunicando com isso. E foi isso que a gente está conseguindo trazer para ela, né, porque é um processo. Ela está ainda nesse processo de rejuvenescimento. Estaremos melhores a cada dia. Ela está muito gata. E da última vez que ela me visitou, ela falou: doutora, eu estou me amando, amei meu resultado. E é isso que a gente quer, né? Além da imagem dela estar comunicando o espírito que ela tem, ela, quando se olha no espelho, está satisfeita com o que ela veio. E no fundo é isso que a gente deseja, que a gente consiga alinhar, é o melhor dos mundos que eu falo, que a gente consiga alinhar a comunicação da nossa imagem, né? Porque a gente sempre fala, primeira impressão é que fica. Muitas pessoas não concordam, tá, gente? Mas a primeira impressão, ela fica muito. Então, por isso que a gente tem que cuidar com a imagem da gente, porque essa impressão, ela vai ficar. E tem pessoas, que era o caso dela, ela falava assim: às vezes falam que eu tô brava, mas eu não tô brava, porque ela tinha uma expressão de brava. Ou seja,
Ela comunicava antigamente uma mensagem brava, mas o coração dela estava em paz, porque ela tinha uma cara franzina, pesado. Então, com os procedimentos que a gente foi realizando, a gente conseguiu suavizar essa expressão e trazer exatamente a imagem que ela desejava comunicar. Que é que eu estava falando, né? Que é o melhor dos mundos, ou seja, que a gente comunica, nossa imagem física está passando a mensagem que a gente deseja e a gente mesmo, quando se olha no espelho, está feliz com o que vê. Pra mim, isso é o ápice, né? Que a gente consegue com os procedimentos de harmonização faciais e não só com eles, tá certo? É o que eu falo com meus pacientes. É um pilar, tá? Isso, na grande maioria dos casos, na grande maioria dos pacientes que eu recebo, vai ser a porta de entrada para essa paciente voltar a se cuidar de algumas que se deixaram de lado, né? Principalmente mulheres que estão no processo de, tipo assim, teve filho recente, ou teve algum trauma, que às vezes até pelo trabalho mesmo, não tá tendo mais esse mesmo tempo de antes para se cuidar. Com o procedimento estético, é como se fosse o primeiro passo para retornar esses cuidados. Eu tenho uma paciente que é muito interessante, como que só o olhar dela, fora todo o restante da imagem, melhor, vou trazer o caso dela aqui, né? Pra gente trazer com a imagem. Essa paciente, né? Esse resultado é sensacional. A gente não só trouxe uma estética muito mais bonita para essa paciente, como o astral dessa paciente é outro, né? É uma paciente que você, mesmo que ela não fale nada, na recepção você vê outro brilho nessa imagem. Porque uma paciente que veio de um processo de emagrecimento, tinha uma queixa de flacidez, tinha um processo natural do envelhecimento e com os nossos procedimentos a gente conseguiu trazer, além de beleza, autoestima, né? Renovo dessa alma, ou seja, é uma paciente que tem outro vigor. Ela chegou de uma forma e a gente continua os procedimentos dela também, mas hoje, mesmo que a gente não tenha finalizado tudo, já é outro astral, já é outra energia de paciente. Então é isso que a gente vai desejar fazer com os nossos procedimentos estéticos, né? Você vê o quanto que ela vibra quando a gente mostra antes e depois, o quanto que hoje ela se reconhece tanto com a imagem que ela está comunicando. Se por algum momento a gente tiver que tirar tudo, ela não se reconhece nunca mais. O que é aquilo, né? Depois que a gente reconhece o bom, a gente não quer voltar atrás. Como eu sempre falo, o paladar não retrocede. Então é uma paciente que representa muito isso. Mesmo que você não veja ela abrir a boca, o astral dela é outro. O cuidado consigo é outro. É como você olhar pra si novamente, se reconhecer da forma que você desejava. Ou até mais, né? A gente consegue trazer, além desse rejuvenescimento, um embelezamento, que a paciente fica muito mais satisfeita com a imagem que hoje ela tem. E é isso, porque às vezes, né, é muito interessante esse caso, porque parece que é uma coisa sutil, no sentido assim, de ser algumas pessoas soarem como se fosse futilidade, né? Mas quem já viveu questões com a imagem, ou quem vive entende o peso disso. Ela mesma falando, né, com a gente, que ela já tinha feito alguns procedimentos estéticos, mas nada mais aprofundado, tinha feito procedimentos isolados, não um gerenciamento do envelhecimento de uma forma completa e estruturada, e por não ter feito dessa forma anteriormente, ela não tinha visto os resultados que a gente conseguiu entregar para ela hoje. E até ela mesma assumiu o quanto que isso, você não é só fazer o procedimento, né, que eu sempre explico aos meus pacientes, não é fazer de forma aleatória, botox, preenchimento, bioestimulador, laser, tecnologia, não, mas pensar nesse paciente como um todo, seguir um plano de tratamento para esse paciente, né, para que a gente consiga nortear, ou seja, eu tô querendo para essa paciente esse resultado, então por isso que eu vou fazer essas e essas etapas. Então ela sentiu a diferença de fazer não só os procedimentos estéticos, mas fazer de uma forma, de um plano pensado pro caso dela, porque o resultado dela é outro. E com isso, né, a estima dela é outra, a energia dela é outra. Então é um ponto muito importante pra gente falar aqui na live, que não é só você fazer, não é só a harmonização facial com procedimentos aleatórios. Você tem que pensar e buscar um profissional que trabalhe de uma forma que olhe pra você como um todo e traça esse plano de tratamento pensando nesse todo, porque a gente, quando pensa no envelhecimento, ou no gerenciamento desse envelhecimento, ou até no embelezamento, a gente vai ter que associar alguns pilares para fazer isso, tá? Não vai ser de forma aleatória. Ou seja, o que a gente quer trazer com isso, né? A mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. O procedimento estético é um pilar da nossa autoestima, né? Mas na grande maioria dos casos ele vai ser o primeiro passo.
vai ser o primeiro passo para essa mulher se reconectar com ela, vai ser o primeiro passo para esse homem que tem um cargo profissional, a depender do que ele faça, né? Que precise comunicar uma imagem mais firme, de maior autoconfiança, e a figura dele não está comunicando, e com o procedimento estético ele consegue ser mais efetivo no trabalho por conta da imagem dele, né? É o caso de uma paciente, seja homem ou mulher, que tem uma expressão muito brava, as pessoas pensam que ela está sempre com raiva, que está sempre brigando, mas na verdade é só a expressão facial que ela tem, não é a mensagem que ela quer passar, ou não é nem da forma que ela quer falar, né? Então, é o que a paciente falou comigo, tipo assim, as pessoas sempre me perguntam por que eu tô brava, e eu não tô brava. Ou seja, ela tava em paz, mas a expressão dela, por ter muito forte, por ser muito marcada, parecia que ela tava brava. E no fim das contas, isso até atrapalhava a comunicação interpessoal dela, tanto no âmbito familiar, como no âmbito de trabalho. Então, tudo isso são formas de comunicar a nossa autoimagem. Além daquela que a gente quando se olha no espelho, né? Eu falo, nossa, por isso que auto, né? Que é com a gente, quando a gente olha, tô satisfeita com o que eu tô vendo. Então, isso é um ponto muito importante. Todo esse conjunto que a gente consegue trazer com os nossos procedimentos estéticos, pensando nele, né, de uma forma combinada, procedimentos pensados de forma estratégica, não aleatória, a gente vai conseguir trazer não só essa autoestima, né, esse reconhecimento como a imagem, mas como pessoas mais felizes e mais em paz, que no fim das contas isso é o de melhor que a gente consegue trazer com nossos procedimentos. Então, se hoje a sua imagem não comunica da forma que você deseja, se hoje a sua imagem é uma coisa que te deixa insatisfeita, a gente consegue sim, né, para cada caso individualizado, ter uma estratégia de procedimentos para que a gente consiga alinhar o que você é hoje, a sua imagem física, com o que você deseja apresentar, se apresentar com o seu cartão de visita, que é o nosso rosto, né? Retomando o que a gente havia dito, né? Afinal de que a nossa imagem, primeira impressão, ela comunica. E que ela comunica o que a gente deseja no fim das contas. O que está no nosso coração. Então, por isso que eu quis trazer esse tema hoje para vocês. Falar sobre a importância da harmonização para nosso convívio social, nossa autoimagem, para nossa autoconfiança. Porque são vários relatos que eu ouço diariamente no consultório, né? Tanto de pessoas que desejam rejuvenescer, tanto pessoas que desejam aparentar que são mais maduras, tanto pessoas que desejam comunicar com mais sutileza, tanto pessoas que desejam ser mais firmes no trabalho. Isso tudo envolvendo o nosso cartão de visita, tá? E quanto que isso é importante, o quanto que isso é um pilar, né, do nosso conjunto, porque às vezes tem pessoas que vão precisar de estratégias interdisciplinar, né, trazendo um global mesmo, né, não só a imagem física, mas que no fim das contas esse é um pilar indispensável para mim, para você e para todos nós. Então, o que é que eu desejo para vocês, né? O que é que eu desejo a todos os meus pacientes e a quem está me assistindo hoje? Que a sua imagem possa comunicar a mensagem correta que está no seu coração, possa comunicar o que você realmente deseja, né? E que se for necessário, né? E se for uma insatisfação sua, você pode buscar formas de fazer sua avaliação e ver como é que você pode melhorar. Por quê? Inclusive, o caso dessa paciente que está na imagem, tratamos alguns pontos da face dela que ela nem sabia que poderia ficar melhor do que já era, né? Nem sabia que tinha esse tipo de tratamento. Então, isso acontece muito também. Bebê, roga um pouquinho. Tá certo, galera. O suei aqui, viu? Tá quente, Feira de Santana. Então, espero que vocês tenham conseguido, né, entender a mensagem que eu passei na live. Que esses casos lindos, que são individuais, que cada paciente tem a sua beleza, tá certo? Que cada paciente vai ter o seu tratamento, assim, individualizado, pensado pro seu caso, porque afinal de contas somos únicos e trazemos mensagens únicas. Então, nossa imagem precisa reverberar isso, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, essa live vai ficar salva no perfil, tá bom? Se você tiver com vergonha e não quiser comentar na live, pode mandar um direct que a gente tá aqui para te auxiliar, tá certo? Ou,
Também, se você tiver um desejo de procurar entender o que é que você pode melhorar na sua face, pode entrar em contato com a gente, tanto pelo Instagram do Instituto Lago Costa, quanto pelo meu, quanto pela Clínica Tempo, porque a gente está aqui para auxiliar vocês e deixar vocês felizes, né? Na melhor versão que a gente pode, que é o que eu sempre falo. Que cada um viva e esteja na melhor versão de si, porque isso aí a gente vai ser melhor em todos os nossos papéis, tá certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Rai. Obrigada, Kio. Tá certo? Aguardo vocês na terça-feira que vem, pontualmente às 8h30. Estarei aqui, sempre um bate-papo super legal sobre pontos importantes, dúvidas de vocês, de tudo que tá rolando nesse mundo da harmonização facial, dermatologia estética. Tá certo? Um beijo e muito obrigado pela atenção. Obrigada, Sarinha! Boa noite, Rai. Obrigada, Gi. Fiquem com Deus.